Queridos irmãos, a graça e a paz, feliz com o Senhor? Espero que sim. Estou muito feliz em poder voltar a este canal para transmitir mais uma videoaula. Que bom que você está aí juntamente com a sua família, né? Sem perca de tempo, pegue lá um papel, uma caneta, anote algumas referências que estaremos citando nesta aula, né? A nossa aula é um pouco corrida devido ao tempo, mas que você possa depois meditar mais profundamente, que eu tenho certeza que o Senhor irá falar muito mais ao seu coração e aprimorar o seu conhecimento. O bom cristão, ele tem que estar aprofundado, alicerçado na palavra de Deus, não é verdade? Então que bom que você já está aí. Seguindo aqui o nosso tema, né? Vida centrada no Evangelho. Hoje nós vamos falar das boas novas da graça. Que tema maravilhoso, é até bonito de falar, né? As boas novas da graça. E vamos falar também sobre Evangelho. Não tem como falar do Evangelho se não falar de boas novas, né? Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Ou até mesmo você sabe quando surgiu o Evangelho? Quando o Evangelho de Cristo Jesus teve início? Será que teve início no seu nascimento? Ou será que teve início nos escritos de João, de Mateus, de Marcos e Lucas? Lembrando que é sempre importante dizer que o Evangelho ele não é de Mateus, o Evangelho não é de João. Então é importante e o certo dizer que Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu Mateus. Então é importante saber que o Evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E onde surgiu o Evangelho? O Evangelho surgiu nos escritos? Será que o Evangelho surgiu quando Cristo foi levado ao Calvário e ali foi consumada a sua morte na cruz? Será que o Evangelho ele surgiu na ressurreição de Cristo? Tudo isso nós vamos aprender nessa aula. Por isso, pegue lá o que você precisar anotar, anote para que você possa aprofundar mais o seu estudo e seus conhecimentos. Amém? Então vamos lá. Hoje, o intuito dessa aula é aprimorar o nosso relacionamento com Deus, restaurado em Cristo Jesus, e falar um pouco da nossa história de redenção. Sabia que nós temos uma história de redenção? Os cristãos, eles têm uma história de redenção. E o objetivo desta lição é estabelecer um fundamento para as nossas próximas aulas sobre o Evangelho. Então não adianta nós queremos dar um próximo passo, né, do próximo tema, sem antes conhecer, ter em nossa mente esclarecido o que significa o Evangelho, o que o Evangelho representa para mim quanto cristão, né? Quando surgiu o Evangelho, o que quer dizer a palavra Evangelho? Então a palavra Evangelho, ela é uma palavra que ela vai surgir do grego, que Evangelho, se diz Evangelho no grego, e o seu significado é boas novas, boas notícias, né? Aquele mensageiro que traz boas novas, que traz boas notícias, ele está trazendo o Evangelho, né? E o centro do Evangelho, quem é? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o centro do Evangelho, o Evangelho ele não inicia no seu nascimento. O Evangelho ele não inicia na sua morte. O Evangelho ele inicia no início de tudo. E quando João ele escreve ali o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, João ele começa, é como se ele fizesse um recorte e cola de Gênesis e ele inicia aquele primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então Jesus Cristo, se ele é o centro do Evangelho, então esse Evangelho ele surge no início de tudo, né? Então quando Deus coloca o homem ali no jardim e vem a queda desse homem, esse homem ele recebe a sentença, a mulher também recebe a sentença do Senhor, a serpente recebe também a sua sentença, e logo após essa sentença o Senhor faz uma promessa para a humanidade. Ele faz uma promessa para o homem, ele traz uma boa notícia, né? O Senhor traz uma boa nova
para o homem. Então ali já se inicia o evangelho, porque ele fala que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. A partir dali começa o plano da nossa salvação, o nosso plano de redenção, né, que o Senhor preparou para nós. E o homem, a partir dali, ele começa, ele adquire essa natureza pecaminosa, essa natureza, vamos chamar de natureza adâmica, né? Então o homem, quando ele nasce, ele já tem uma tendência para o mal. Esse homem, ele já tem uma tendência a fazer as coisas erradas, a ceder às paixões da carne, aos desejos da carne, né? E esse homem, ele se distancia de Deus, porque existe uma parede, existe uma divisão entre Deus e o pecado. Quem está no pecado não pode se aproximar de Deus, não pode ter a comunhão com Deus. E o Senhor, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, né, com o coração ansioso para que esse homem pudesse ter novamente essa comunhão com Ele, esse contato com o seu Criador, o Senhor, ele faz essa promessa, ele traz essa boa nova e fala: olha, vai nascer um varão da semente da mulher e vai esmagar a cabeça da serpente e vai consumar esta grande obra de redenção que eu já tenho traçado para a humanidade, para aqueles que creem que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós. E aí, quando Jesus nasce, né, ele dá início ali ao seu ministério, né? E a gente sabe bem a história, né? Ele é pregado na cruz, ele é levado até a morte e ali ele consome todo aquele ato, né? E fala: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz a palavra do Senhor que o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. O que significa esse véu rasgando? Ali Deus estava rasgando aquele véu e aí não tinha mais separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque não existia mais uma aliança com o homem. Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus, ele se formou uma aliança com o Senhor que ninguém pode quebrar, e essa aliança jamais foi quebrada, né? Então o Evangelho ele tem início no começo de tudo. Desde da fundação do mundo, o Evangelho já teve o seu início. E como toda história tem um herói, né? O centro principal do Evangelho é Jesus Cristo. Ele foi o principal, ele que foi o cordeiro, né? Ele que entregou a sua vida para salvar esta humanidade. É um libertador para livrar o mundo do pecado e da escravidão, restaurando o seu bem original. O propósito de Deus era que, através do sacrifício de Jesus Cristo, pudesse ser restaurado o bem original. E qual era o bem original? A comunhão que Deus tinha com o homem antes de sua queda, antes de ceder à tentação no Jardim do Éden. Então deu para vocês entenderem que o Evangelho ele começa desde lá do início, né? E ele vem, e o Antigo Testamento, é importante frisar para vocês que a partir daquela promessa que o Senhor faz ao homem, né, que da semente da mulher nasceria um varão que vai esmagar a cabeça da serpente, a partir daquele momento, em todo o Antigo Testamento, tudo começava a apontar para Cristo, né? Tudo o que acontecia, o que ocorria no meio do povo era um sinal apontando para Cristo Jesus. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, significava que ao olhar para a serpente o povo era curado. Então, olhando para Cristo, nós somos também curados. Quando Moisés ele fere aquela rocha e da rocha sai água, aquela rocha era o próprio Cristo, né? Que dele sai águas boas, sai águas vivas, né, para a nossa vida. Então tudo apontava para Cristo. Aí vem Isaías, que é considerado como profeta messiânico, que é um dos profetas que mais profetizou sobre a vinda do Messias, né? Então o Antigo Testamento tudo apontando. A Bíblia ela está toda interligada, não existe divisão,
né? Não existe separação. Não tem como estudar o Novo Testamento e não estudar o Antigo Testamento, porque eles estão interligados, todos estão interligados, e a Bíblia, ela revela a própria Bíblia. Ok? Até aí? Muito bem. E como nós tornamos parte dessa história? Ou melhor, quando nós tornamos parte dessa história? Nós tornamos parte dessa história quando nós, como pecadores falhos, enxergamos para esse sacrifício de Cristo e aceitamos que tudo isso que foi feito, todo esse plano de redenção, esse plano de salvação, foi feito para mim e foi feito para você. Se eu não entendo que esse plano de salvação foi feito para mim, eu não vou fazer parte dessa história. Ah, irmão Israel, mas a Bíblia fala que o Senhor enviou o seu Filho amado a este mundo para que todo aquele que nele crê, exatamente, para que todo aquele que nele crê, né? Ele veio para todos, mas somente aqueles que nele crê poderão fazer parte deste plano de salvação. Glória a Deus pela sua vida e pela minha vida, porque nós um dia cremos e hoje nós podemos fazer parte dessa salvação, desse plano. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não se decidiu, ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, faça isso em nome de Jesus, meu amigo e minha amiga. Faça isso em nome de Jesus, que o Senhor quer incluir você também nesse plano de salvação, nesse plano de redenção. E quando nós aceitamos esse sacrifício de Cristo, nós naturalmente estamos entregando o nosso eu. Nós estamos falando assim para Jesus Cristo: Senhor, agora quem está no trono é o Senhor. É o Senhor que cuida da minha vida. É o Senhor que dá as ordens. É o Senhor que me direciona. É o Senhor que me instrui. É o Senhor que me consola. É o Senhor que me guia, né? Então não existe entrega pela metade. Não existe entrega 70%. A entrega nossa tem que ser 100%. É importante que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e decidimos seguir os seus passos, tudo nós deixaremos nas mãos do Senhor. E quando eu falo tudo, irmãos, é tudo, em todos os aspectos das nossas vidas. Muitas vezes nós queremos deixar somente a família nas mãos do Senhor, e as finanças eu cuido, e não é assim. É a saúde, é a finança, é a família, são os negócios, nossa vida espiritual, tudo, todo esse pacote precisa estar nas mãos do Senhor. O Senhor precisa entronizar tudo isso em nossa vida. Não dá para dividir o trono com o Senhor. Ou você senta no trono, ou o Senhor, ou você entroniza o Senhor no trono que é de direito. Amém? Quando Deus ele cria esse plano para o homem, ele sabe que muitos não vão aceitar, muitos não vão crer. Mas o Senhor, ele sabia que quando Jesus chegasse ali em Jerusalém, o próprio povo, o próprio judeu, eles não iam aceitar a Jesus Cristo. Eles iam reprovar, porque o povo judeu, eles eram um povo que eles sofriam muito nas mãos dos seus inimigos. E quando se falava que iria se levantar um libertador, eles imaginavam que seria um rei poderoso, que todos os reinos da terra iam se prostrar diante dele. Mas o Senhor, ele estava prometendo, era libertação do mal, libertação da escravidão para aquele povo. O povo judeu não entendeu o propósito do Senhor Jesus aqui na terra. Mas eu louvo a Deus pela vida daqueles que entenderam, daqueles que aceitaram. E esse evangelho, através dessas pessoas, através dos discípulos, através dos primeiros cristãos, este evangelho, essas boas novas, né?
essas boas novas da graça, elas chegaram um dia até a mim e elas chegaram até você, né? E hoje nós somos livres para dizer não para o pecado. Antigamente não tínhamos opção, nascíamos no pecado, vivíamos no pecado, estávamos condenados a morrer no pecado. E hoje nós podemos dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. Somos livres para morrer para nós mesmos e viver para Cristo, né? Como diz Paulo quando ele escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Paulo ele está dizendo que nós somos salvos pela graça. É um favor não merecido. Não que nós merecíamos, irmãos. Não merecíamos mesmo. Não merecíamos mesmo. Mas pelo amor, pela misericórdia do Senhor, tudo isso Ele fez por nós. Então, que possamos estar firmes no Senhor e crer que tudo vem dele, né? E esse Evangelho é para nós estarmos centrados nele, né? Pela graça podemos nos deleitar em Deus, viver a vida para a sua glória, servir a humanidade e tornar seu Evangelho conhecido a outros por meio de nossas palavras e atitudes. Então, quem está com a responsabilidade agora de transmitir esse Evangelho? Quem está com a responsabilidade de transmitir essas boas novas? É eu e você. É isso mesmo, é eu e você. Estamos responsáveis, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, está conosco agora essa responsabilidade. Os nossos pais da fé, os primeiros cristãos, eles trouxeram essas boas novas ao decorrer do tempo, ao decorrer dos séculos, e chegou até nós. E agora nós não podemos parar. Nós temos que passar essa história verdadeira do Evangelho para a humanidade. Amém? Que possamos ter essa clareza em nossa mente, que possamos entender que tudo isso foi feito por nós. Esse plano de salvação, essa redenção da humanidade, incluía eu, incluía você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que esta aula possa esclarecer um pouco mais os próximos temas, né? Uma vida centrada no Evangelho. Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar para você o que é o Evangelho, você vai saber responder: Evangelho são boas novas, é a divulgação de boas notícias, coisas boas. Isso significa Evangelho, né? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero orar com você. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada cravo, por cada chicotada, por cada soco que o Senhor levou por mim, Senhor, por amor. Pai, o Senhor tem sido tão maravilhoso, Senhor, com esta humanidade, trazendo, Senhor, as boas novas, trazendo esse Evangelho maravilhoso que restaura, que cura, que salva e que transforma, Pai. Que possamos ser verdadeiramente embaixadores de Cristo, que possamos ter uma vida centrada no Evangelho, Senhor, que possamos olhar e dizer assim, ó, nos passos de Jesus, o que eu faria nessa situação. Que tudo que nós formos tomar como decisão, Senhor, nós possamos tomar essa decisão centrada no Seu Evangelho, centrados na Tua Palavra, Pai. Pai, eu quero te agradecer por essa família, por esse irmão, por essa irmã que tem assistido essa videoaula, que essas palavras, esse ensinamento, Senhor, possa nos fortalecer
na fé, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer pelo tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, por esse plano da salvação tão perfeito, Senhor, sem falhas. O seu plano foi perfeito. E assim nós oramos e te agradecemos por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Igreja que ama, cuida e ensina. Deus abençoe.